Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou estar respondendo várias perguntas de diversos seguidores das minhas redes sociais e que por muitas vezes não tem como eu responder tudo pelo Instagram. Então eu vou estar respondendo aqui, não vou estar falando o nome da pessoa, vou estar falando só o nome da inicial e vou comentar um pouquinho sobre essas questões aqui que eu acho que muita gente passa pelos mesmos sentimentos, as mesmas emoções, os mesmos problemas e talvez te ajudar. Isso não é suficiente. Se você tá com alguma questão, você precisa buscar o trabalho de um terapeuta, de um psicólogo, tá? E sempre aconselho vocês ir dentro do site do CRP, colocar o número, o nome desse psicólogo e ver se ele realmente é psicólogo e se está ativo, tá? Então eu vou começar aqui por uma pergunta de uma pessoa que tá com a inicial letra E, tá? E ela diz assim: por que sempre choro quando alguém fala diferente com um tom elevado comigo? Tenho 19 anos. É uma moça, tá? E aí ela tá me falando aqui nesse e-mail que toda vez que alguém fala com um tom mais alto para ela, ela se sente chorona, ela se sente frágil. Então, assim, aqui a gente só tem um pedaço, tá? Eu não conheço a história da pessoa, eu não conheço a pessoa. Vou falar um pouco aqui do que eu estou entendendo do que ela me escreveu. Mesmo quando é brincadeira e a pessoa fala de uma forma um tom maior com ela, ela se sente fragilizada. Então, o que eu aconselho para essa colega aqui? Toda vez que a gente se sente muito emotiva, as pessoas sabem disso, quando a gente tem uma emoção à flor da pele, e elas acabam aproveitando isso. Isso pode ser no trabalho, com o chefe tóxico, com os colegas folgados. Eu tive uns anos atrás, gente, de uma funcionária pública, que ela era negra e ela tinha um cabelo, né? Black Power, o cabelo dela era lindo, só que as pessoas eram racistas onde trabalhavam com ela e davam muita risada, falavam que ela tinha piolho. Eu tô falando de pessoas adultas, tá, gente? Eu tô falando de adolescente. E ela estava já, quando ela chegou pra mim, já quase querendo pedir exoneração do trabalho público porque não estava aguentando. E aí, quando eu comecei a entender como que ela reagia, ela sempre ficava quieta e ela chorava. Então, eu vou pegar um gancho aqui, tá? Você que é muito sensível, isso não tem nada a ver com signo, que às vezes a pessoa fala, tem que ser do signo e tal. Não. Isso tem a ver muito com a criação, como que a gente foi criado pelos nossos pais, como que nós fomos recebidos nos momentos de fragilidade. Às vezes as pessoas são mais sensíveis porque querem chamar atenção ou porque não tem resiliência, tá? E aí, o que eu aconselho sempre? Quando a pessoa tem uma emoção muito à flor da pele, ela trabalhar em terapia essas questões aí, que aí, pessoal, o que acontece? Cada caso é um caso, não tem como eu generalizar, e tudo é sobre isso, é sobre esse acontecimento, não existe isso, tá? Mas, assim, o meu toque aqui dessa pergunta dessa moça é sempre você não demonstrar que você ficou fragilizado, porque as pessoas se apoderam disso e usam em relacionamentos amorosos, em amizades, em trabalho, tá? Principalmente chefes muito tóxicos, né? Líderes, assim, eles acabam aproveitando disso. Vamos lá. Boa tarde. Tenho uma filha de 4 anos que tem autismo leve. Ela conta que a história que ela brigou na justiça, que o pai não visita. Bom, toda criança que já apresenta uma questão aí conforme o transtorno de autismo, o que eu sempre aconselho é buscar tratamento desde cedo, tá? Porque eu já tive pessoas na minha família que percebia que os filhos tinham alguma questão ali diferenciada. Ah, não, isso é coisa de criança, isso vai passar. E quando vai ficando adolescente, esses transtornos, eles têm a piorar, tá? Então, percebeu que a criança tá apresentando algo diferente, que não está reagindo conforme as crianças da mesma idade, não tá acompanhando, busca psicólogo infantil, tá? Tem que ser um profissional que atenda só criança. Buscar também fono, fazer um acompanhamento com o médico, com o neuro, enfim. Procura já de início, tá? Não espera a coisa agravar para falar, agora tem que correr. Agora vamos lá. Tem uma outra aqui, gente, que eu achei muito pesado, que é uma moça, tá? E ela fala: meu marido estava na porta do banheiro enquanto minha mãe tomava banho. Meu nome é fulana, tenho 26 anos, sou casada há 2 anos e nunca tive desconfiança do meu marido. Porém, aconteceu 3 episódios que vi ele na porta do banheiro olhando pro banheiro enquanto minha mãe tomava banho. Aí, ela foi confrontar ele, que a história aqui é longa, tá, gente? Ela foi confrontar esse marido, e o marido, ele faz com que ela se saia como a louca da história, tá? E na hora que ela vai confrontar ele dá uma de louco, vamos colocar assim, e não fala nada, não dá nenhuma explicação pra ela.
e ela diz assim, estou perdida. Então, minha colega, o que eu te aconselho? Meu brinco caiu, vou ficar sem brinco, tá, gente? O que eu aconselho? Que não deixe ele fazer o que ele quer, porque se ele está fazendo isso com a sua mãe, em só 2 anos de casamento, o que você acha que ele é capaz de fazer com você? Né, com outras pessoas que talvez você não tenha acesso. Então, o meu aconselhamento para você aqui é busca um trabalho com um psicólogo, tá? Para entender até onde você vai conseguir sustentar esse casamento, até onde vale a pena. Porque pelo que eu entendi aqui no seu relato, que eu li com mais calma, ele tá achando que isso é uma coisa normal, que tá acalmando os ânimos, te dando um grande enrolation, tá? E você não deve aceitar isso. Principalmente com a sua mãe, tá? Pelo que eu entendi aqui, pessoal, a mãe dela não sabe do acontecido, tá? Mas não deixe isso passar. Isso não é uma atitude de um marido, isso não é uma atitude de um homem, tá? Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque o caso é um pouco pesado, eu tô falando aqui de forma resumida, mas o que eu aconselho, se você vê casos de pedofilia, porque tem muita mãe que vê o próprio pai abusando da filha, o padrasto, o tio, o primo, e passa panos quentes. Gente, eu sei que é uma situação que deve dar um choque, deve dar um desespero, mas busque ajuda terapêutica, e se for o caso de pedofilia, que é algo muito mais grave, busca a polícia, tá? Vamos lá aqui numa outra. Dificuldade de ter relacionamentos. Aqui eu não sei se é homem ou mulher, tá? Não tá identificado, mas diz que tem dificuldade. É um homem, tá? Eu tenho dificuldade de arrumar namorado ou ter relacionamento. Eu sou ruim de papo e feio. Querias ter só um problema mais na vida. Deu logo, eu não sei chegar nas meninas. Ele tá dizendo aqui que ele não sabe chegar nas meninas, que é extremamente tímido e que o coração começa a disparar. Não sei a idade, não está especificado aqui, mas o que eu digo? Aqui ele já começa o e-mail dizendo que ele é feio e ruim de papo. Então ele já tá se colocando para baixo. Quando, pessoal, a gente tem uma dificuldade... O que a gente faz quando a gente tem uma dificuldade na escola? A gente levanta a mão e pergunta pro professor que sabe mais que a gente para ensinar aquela dificuldade. No caso, quando você tem dificuldade com esse assunto de relacionamento, o que você tem que fazer? Conversar com homens mais velhos, com um pai, com um tio, uma pessoa de confiança. Olha, eu quero chegar nas meninas, como é que eu faço, como que eu abordo? Para ter ideias, não que você tem que fazer aquilo que estão te falando, mas de repente dar um insight ali, você fala, posso fazer isso, posso, né, puxar tal assunto. Tem pessoas que naturalmente já são mais tímidas, então naturalmente já tem mais dificuldade, tá? Mas não é porque é tímido, se fosse assim, nenhum tímido casava, nenhum tímido, né, conseguia ter grandes empregos. Aqui você tem que trabalhar a sua dificuldade, lendo livros, fazendo cursos, mas eu aconselho conversar com pessoas da sua confiança, homens da sua confiança, tá? E parar de se colocar por baixo. E aí também é importante fazer um trabalho de terapia, para você entender de onde que vem essa baixa autoestima, essa falta de confiança, se foi alguma questão que você passou. Eu tenho muitos casos, gente, de pessoas que passaram bullying lá atrás. E hoje já tem 40, 50 anos e tem muitos problemas que tem a ver com bullying quando sofreu quando era criança. Aqui um outro caso aqui. Como lidar com a solidão completa? Gente, a pessoa que escreveu tem só 18 anos, tá? É uma moça e ela fala assim, tenho 18 anos e desde pequena sou sozinha. Estou morando em uma cidade grande, onde não conheço ninguém, não consigo fazer amizade. Sou muito reservada e tenho vergonha de me aproximar das pessoas. Sinto que vou morrer sozinha e não tenho mais ânimo para viver. Assim, a gente sabe que a adolescência, todo mundo aqui já foi, quem não é, né, ainda vai chegar, ou quem já passou, todo mundo já sentiu essas mesmas questões. O adolescente, ele tem mania de exagerar. Então, ele acha que tudo tudo. Ou é muito amor, ou é muita raiva, ou é muita paixão, e no outro dia já não é nada. Então, tem muito essa mania de exacerbar as coisas, tá? De colocar uma lente de aumento. Aqui, o que eu aconselho pra você? Entender que isso é uma fase. Eu sei que você tá numa cidade grande, provavelmente você deve estar em São Paulo, acredito. Não tenha familiares aqui. Inclusive, já tive vários pacientes dessa mesma condição. Que também é difícil, inclusive a minha mãe, né? Minha mãe não é aqui de São Paulo, minha mãe é do interior de São Paulo. Quando chegou aqui, não tinha conhecimento de muitas pessoas, né? Meus avós estavam longe, os irmãos. Acredito que deve ser muito aterrorizante. Mas isso não faz com que você não se desenvolva. Não tem nada a ver, tá? Mas o que eu te aconselho aqui? Você falou que é muito reservada, ok. Não tem problema de você ser reservada e que tem medo de se aproximar das pessoas. Eu acho que tudo começa com um passo. Você precisa dar o primeiro passo.
eu sempre aconselho os meus pacientes que são tímidos a começar a puxar assuntos. Ah, tô numa faculdade, não conheço ninguém. Olha, você sabe qual que vai ser a próxima aula? Tem um trabalho em grupo, posso sentar aqui com vocês para fazer o trabalho? Vocês têm que ter um pouquinho de atitude. Ah, mas eu tenho medo. Eu sei, eu também sempre fui tímida. Mas a minha timidez, inclusive eu aprendi com a minha psicóloga, era dar o primeiro passo. Até para a pessoa sentir confiança em puxar assunto com você, tá? E aí é legal também, para quem tem muita timidez, fazer um trabalho de análise, de terapia. Hoje não tem desculpa, é longe. Hoje você faz tudo online, em casa, né? Não precisa sair, dia de chuva, dia de calor, dia que você tá cansado, você faz no conforto da sua casa. Então não tem mais essa desculpa, tá? E aí até quebrar um pouco desse pensamento aí que você cauterizou, vou morrer sozinha. Não é isso, tá? Você tá só no início da vida. Aqui uma outra pessoa fala assim, eu odeio ser o centro das atenções. Geralmente a gente tem o contrário, as pessoas adoram ser o centro das atenções, né? E aí essa moça fala o seguinte aqui, eu sempre corri de situações sociais e públicas, desde criança. Eu evitava a todo custo apresentações em escola, mesmo que isso significasse tirar 0. Com o tempo isso melhorou um pouco, mas ainda assim sofro desse mal. Um grande exemplo ainda ocorre quando... É muito longa a história aqui, mas vou resumir para vocês. Aqui é mais um caso de insegurança. O que os outros vão pensar de mim? Vão me julgar? Eu, assim, gente, estou acostumada já há muitos anos a ouvir esse mesmo assunto. Eu não gosto de fazer apresentação. Eu desmaio quando eu vou fazer apresentação. Eu fico com 0 na apresentação. E o meu trabalho como psicóloga é sempre encorajar essa pessoa a enfrentar esse medo, porque vai ser necessário. Eu já trabalhei em empresas que eu perdi oportunidades porque eu não me colocava. Até o dia que eu tive uma abençoada de uma gerente de TI, que ela gostava muito de mim, e ela falou, olha, nas reuniões eles falam muito bem de você. Você é muito boa no que você faz, você entrega, você não faz corpo mole, você é proativa, só que nas reuniões você não aparece. Então ela quis dizer que eles já comentavam sobre o meu perfil, mas eu, por ser muito na minha, não aparecia, sendo que eu tinha um talento para ter um cargo maior. Então, o que eu te aconselho é buscar ajuda terapêutica, tá? Com psicólogo, tá? E esse psicólogo, você questionar se ele pode te ajudar nesse assunto. Eu, toda a vida, quando eu procurei psicólogo, sempre falei primeiro do meu problema, você pode me ajudar? Você tem como me ajudar? Porque às vezes o profissional não tá acostumado a lidar com aquele tema, tá? Então, assim, muito desses medos que a gente sente de público é o medo de ser julgado, o medo de errar. Quando você perder esse medo, lógico, você tem que saber o que você tá falando, não é chegar lá e falar qualquer bobagem. Eu acho que poucas pessoas, né, tem essa vertente de gostar de chamar a atenção, de falar em público, de aparecer. A maior parte das pessoas não gostam. Embora tem muita gente que gosta de se aparecer, mas não para ocasiões sociais, que eu digo assim, uma apresentação, reuniões, geralmente quer se aparecer para outras questões. Mas o ser humano, se vocês pegarem os 5 maiores medos de todo ser humano, o medo de falar em público vem primeiro, tá? Então, busca ajuda enquanto é tempo, enquanto você pode, para que essa questão não seja um impeditivo de você crescer financeiramente, profissionalmente, emocionalmente, tá bom? E aí, gente, eu volto assim que eu receber mais dúvidas, senão o vídeo vai ficar muito longo, e eu vou trazendo para vocês essas questões. Espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma esse vídeo vai te agregar em alguma situação da sua vida. Mas isso não significa que você não precisa de um acompanhamento com psicólogo, com terapeuta profissional e te acompanhar nas suas questões, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.